Bom, povo de Deus, tudo bem? Aqui é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia e eu tenho aqui uma direção de Deus para falar sobre primícias com vocês. Amém? Parece que é simples falar sobre primícias, mas é um código que abre dimensões. E hoje cedo eu estava no monte, sozinho, e o Senhor falou muito comigo a respeito disso, né? Eu precisava de uma liberação espiritual na hora. E o Senhor falou comigo, falou, faça isso que você vai conseguir. E eu acabei de executar a chave, né? E a vitória já chegou, não é que ela vai chegar. Então gostaria de compartilhar isso aqui com vocês. Eu creio que vai fazer diferença na vida de vocês, como faz e fez na minha. Né? Tem vezes que a gente executa códigos espirituais e o resultado é assim instantâneo. Né? A maioria das vezes é instantâneo. Algumas outras das vezes você recebe dali alguns dias, mas é muito forte isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês porque abre dimensões e coisas antigamente bloqueadas, né? Recebem um rompimento, recebem um breakthrough, né? Mas sempre começa com uma atitude nossa e não apenas com palavras. E muitas pessoas, shalom, shalom, pessoal de Portugal, glória a Deus, Tiago, pastor Tiago, povo de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês porque eu recebi essa informação hoje no monte, né? Já li algumas vezes, já executei algumas vezes, mas hoje eu quero passar diretamente para vocês, tá? Como funciona. Aqui, queridos, eu quero usar um texto de Ezequiel 44:30, tá? Não é algo superficial, é uma lei espiritual que vai funcionar sempre para você quando você colocar ela em ação. Se você executar a chave, ela vai entrar em ação porque é assim desde a fundação dos séculos, tá? Então, queridos, nós vamos usar esse texto de Ezequiel 44:30, porque foi aonde Deus falou comigo no monte. Tem muitos textos legais, nós vamos mergulhar nisso aqui, mas o que Deus falou comigo foi exatamente isso. Ó. Igualmente, as primícias de todos os primeiros frutos de tudo. Isso que está dizendo que é geral mesmo essa chave, né? E toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a sua casa. Tá? Eu vou ter que usar agora outra versão bíblica. Ezequiel 44:30. Olha que forte aqui, usando em outras versões bíblicas. Eu quero usar uma NVI, uma NTLH, porque vai ser de fácil entendimento para nós aqui, ó. Bíblia paralela em português, vamos usar a nova versão internacional. As primícias de todos os primeiros frutos de tudo, tá? Perdão, essa aqui não vai dar para mim usar como eu gostaria. Deixa eu usar aqui uma outra, Almeida Revista e Corrigida. Também não. Vamos achar aqui uma versão para vocês entenderem exatamente o que eu quero falar. Eu não queria usar a palavra oblação para trazer para você, tá, o real significado dessa palavra, mas oblação é o ato de fazer uma oferta a Deus, tá? Então vamos usar isso aqui mesmo, que a maioria está escrito assim. As primeiras primícias de todos os seus frutos, de tudo, quer dizer, tudo onde você recebeu algum fruto, alguma oferta, alguma colheita, tá? As primícias, quer dizer, as primeiras partes, né? E toda a oferta que você for fazer de tudo, tá? Serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas, quer dizer, também envolve alimento, comida, né? Mas para quê? O que eu quero falar nem é o começo, é o final do versículo, que diz assim: para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. O que a Bíblia quer dizer com isso? Eu não gostaria que você só lesse isso e, tá bom, descartasse,
porque eu escutei hoje o pastor Luciano Subirá falando muito sobre isso, e quando ele parou de falar, que eu estava ouvindo uma pregação, andando de bicicleta, e parei no monte para orar, né? O Senhor continuou falando comigo. O maravilhoso é que Deus vê tudo, ouve tudo, e ele estava lá. Eu fui falar com ele. De lá eu liguei para a apóstola Nilcélia, liberei uma oferta, sabe, por Pix no mundo espiritual. Eu falei, pai, eu preciso que essa porta se abra agora. Então o que acontece? Quando você quiser que algo seja frutífero na sua casa, santificado, abençoado, a principal palavra é abençoado, tá? É que tenha fluxo de pessoas recebendo, absorvendo, consumindo, negócios teus, tudo aquilo que possa estar parado por causa de algum motivo espiritual. Quando você entrega a primícia e ora, liga nos céus, é muito importante a ligação, tá? Quando você liga no céu e fala, Senhor, eu estou ofertando, tá? Que é a oblação aqui no caso, para isso, eu quero que seja liberado essa área que está bloqueada, que está travada, tá? Quando você oferta de maneira específica, que é a oblação, para isso, você vai ver exatamente aquela área se abrindo. Amém? Eu tenho, de vez em quando, pessoas esquisitas me enviam quantias e fazem ofertas, sabe? Dizem que Deus mandou. O papo é sempre o mesmo, Deus mandou. Algumas delas, elas cabem de fazer oferta e me bloqueiam, para que eu não agradeça e nem descubra quem é, nem nada. Então ela desbloqueia meu telefone uma vez por mês para enviar o comprovante da oferta e me bloquear de novo. Eu acho isso estranho, porém celestial. É como se houvesse uma intervenção de uma pessoa só para dizer, ó, Deus me mandou te abençoar aqui, mas eu não aceito nenhum pedido, nem um agradecimento em troca, sabe? É para ser completamente oculto aqui quem fez a bênção, quem entregou o mistério, né? E eu precisava que houvesse uma liberação dos céus, e o Espírito Santo falou 3 vezes na mata comigo qual que era a oblação, para quem que era, como era, né? E eu tinha que fazer a oração ligando nos céus, e eu liguei para a pessoa e falei, ora comigo aqui agora e receba esse mistério aí, e orei. Dali a pouco pessoas começaram a entrar em contato comigo e a liberação veio dos céus. O Senhor falou que eu estava numa dimensão, né? E quando eu fiz a oblação, quando eu fiz a oferta, eu sacrifiquei, né? Deus nunca vai usar essa oferta para nada, né? Deus não vai usar reais, dólares, euros para nada, mas o Senhor, ele fica observando a dureza do nosso coração, ou, né, a tua vontade em sacrificar para Ele, né? Já teve pessoa que foi no altar ali que entregou um Nike novinho, que a hora que eu vi, eu falei, pega de volta, mas o Espírito Santo falou, não, as pessoas estão entregando para mim, né? Esse tênis aí tá fora da realidade dela, ela comprou esse tênis aí, usou uma vez, veio aqui diante do altar e quis me alegrar. Então você recebe, que nem eu recebi aquele nardo, né? Aquele perfume caríssimo. Então às vezes Deus não quer o teu Isaac, Deus só quer o teu coração, e Ele quer ver, porque na verdade não vai usar nada daquilo. Vai ajudar o sacerdote, vai ajudar a casa do Senhor, vai ajudar a pagar alguma conta, amém, mas eu estou falando de um nível muito mais profundo que isso, do que aquilo vai gerar. Aí outras coisas que foram feitas no mundo espiritual e colocadas, trabalhos, feitiços, invejas, simpatias, palavras de maldição, de derrota, de angústia, de dor, de mágoa, maldição de pai e de mãe, que é tão poderosa e influente sobre os filhos, né? Aquilo foi, que Deus me pregou, foi tão forte, sabe? Que às vezes não é só o sacrifício da quantia, sabe? É você olhar para Deus e falar, eu quero alegrar o teu coração de alguma vez, Deus, e por essa adoração, por esse posicionamento diferenciado, que não é todos os dias que você se porta dessa maneira, né? Aí é quando se alegra o coração de Deus, e Deus dá ordem aos teus anjos ao seu respeito, sabe? O
que a Bíblia fala aqui de primícias, né? Olha que forte esse versículo. Tinha algo que estava travado para mim. Todos os meses, se eu não entregar minhas primícias, as coisas ficam travadas para mim. Todos os meses. Por que, apóstolo? Porque isso não podia estar depositado? Porque o inimigo quer muito segurar as minhas coisas de alguma maneira. Porque nós somos um ministério que ativa outros e tal. Tem um testemunho de um ex-bruxo para colocar aqui para vocês, que ele colocou vídeos dele operando muitas coisas. Falou: apóstolo Ronaldo, eu te agradeço, porque eu saí da bruxaria para receber isso do Senhor, essa impartição, e hoje eu sou um pastor muito abençoado e abençoo muita gente por causa disso, né? Então, ele me honrou em Benevides, na Bahia, né, do lado de Feira de Santana, e ele me honrou de alguma maneira e recebeu a capa, e foi embora com a capa, e agora a capa está sobre ele, e tudo que ele faz, por onde ele vai, chega perto das pessoas, é gente caindo, gente recebendo, gente batizada, gente liberta, e é tremendo. Ele mandou os vídeos para mim, eu fiquei impactado, parecia que era eu ministrando, sabe assim, ficou muito parecido, né? Mas vamos lá, Provérbio 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, que mais uma vez, no segundo versículo tem a palavra todo ou toda no meio, né? Está dizendo que você tem que lembrar do Senhor toda vez que você toma posse de bênçãos, que você se apodera, que você fala: entrou aqui na minha conta, ou na minha área, ou na minha casa, ou no meu ministério, entrou na esfera onde eu vivo essa quantia, e eu vou poder desfrutar, ou esse objeto, ou esse favor, tá? Não interessa aquilo que foi entregue, amém? Interessa que teve uma atitude de honra para contigo, e isso chegou na tua vida, né? Eu já recebi coisas que não era para mim usar. Chegou um tênis 37, eu calço 42. O tênis é novo, um tênis caro, colocaram no altar. Eu, como sacerdote, tenho que receber, com vontade de devolver para a pessoa. Falou: usa, é teu sonho, o teu tá aí rasgadinho, usa, né? Mas se aquela pessoa apenas receber de volta, para ela, eu recebendo uma oferta e ela recebendo de volta, mas ela deixando no altar a multiplicação para ela, vai abrir dimensões para ela andar. E aí é muito diferente abrir dimensões para a pessoa caminhar. Quando a pessoa faz esse tipo de adoração, de oblação, tá? Ela vai entrar num nível diferente, igual a Abraão. Abraão sofreu tanto para conquistar aquele filho, 25 anos esperando para ter Isaac. E de repente Deus vem e pede Isaac. O que aconteceu? Qual foi a dimensão a qual Abraão entrou? Que dá para todos nós termos noção. A realidade de Abraão, antes de ele ofertar Isaac, era uma, né? Dificuldade para ser pai, 25 anos esperando, amém? De repente vem Deus e usa um anjo e fala com ele, para ele falar também com a sua esposa dá risada, quer dizer, zomba daquilo que foi falado, tá bem? E depois disso, o que acontece? Ele recebe a sua bênção, mesmo com 25 anos de espera, aguardou todo esse tempo. Imagina o valor que tinha Isaac, não só de um valor de um filho, né, mas como um troféu de dizer: puxa, minha esposa era estéril, ou eu tinha algum problema, e agora nós conquistamos, depois de 25 anos. Aí Deus vai e pede para ele Isaac. Quando ele vai entregar com muita dificuldade, ele entrega. E quando ele vai sacrificar, ele levanta, né, o cutelo para poder matar o filho, ofertar o filho no altar. A sua mão é segura, né? Foi bloqueada por um anjo que disse: vocês têm um cordeiro aí para morrer no lugar do filho. E a gente sabe que faz relação a nós, né? O Cristo morrer por nós, a gente não tem que morrer, né, para nossa santificação. Mas daí, queridos, que eu entendo a colheita de Abraão. Foi dito para Abraão: olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Então, um homem que era estéril e teve um filho com uma demora grande, olha qual que é a frequência de filhos de Abraão: um filho depois de 25 anos, era a realidade dele. De repente, vem Deus e fala: olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Quer dizer, para quem era pai de um filho, de repente ser pai de nações sim, estamos ao vivo, tá? Agora, dia 3/4, às 1h41. Né? Então, muito diferente a realidade
de Abraão, daquilo que ele tinha para aquilo que agora ele recebe da parte do Senhor, né? Parecido com o que aconteceu com Salomão. Salomão vai lá e sacrifica 1000 bois velhos, já bois de carga, bois de moinho, bois de carro de boi, e não bois foram criados apenas para alimentação, né? Bois que viveram ali na boa, mas bois já com a carne dura, né? Bois velhos. E ele subiu ao monte no meio de uma seca de 3 anos e meio, né? Que não chovia em Israel, e apenas com 9 anos de idade, né? Ele sobe o monte e manda sacrificar os bois. Ele não mandou o povo se alimentar com os bois, era uma oferta de alimentação. Não, ele falou e pediu para que fossem feitos holocaustos. Então ele queimou os bois em altares. Subiu um grande cheiro, paz do Senhor, pastor Elizabeth. Subiu um grande cheiro diante das narinas de Deus. Deus, ele não ouve nossa oração, ele respira a nossa oração, é o que a Bíblia diz, né? Ele inala a nossa oração e as nossas adorações, é o que a Bíblia diz, tá? Então Deus vai lá e respira aquilo tudo. Abraão desce do povo, desce do monte com o povo, acha que vai ter ali uma resposta instantânea da parte de Deus e nada aconteceu. E ele entra para o seu quarto, creio eu, queridos, a Bíblia não diz, mas eu creio que Salomão, apenas 9 anos de idade, entra preocupado. Puxa, já tem poucos animais vivos em Israel por causa da falta de água, né? Agora eu chego aqui e dou uma ordem extravagante, uma ordem ousada dessa: vamos queimar todos os bois, porque eu conheço o Deus do meu pai, né? Do meu pai Davi, né? Falei, eu sei que o meu Davi sacrificava e Deus respondia. Aí vem, queridos, e nada aconteceu. Os conselheiros de Salomão, que eram muitos, creio que eles começam a indagar, falou, olha a atitude desse menino, né? Olha que atitude esquisita, que atitude estranha desse garoto, né? O garoto entrou no quarto, creio que ele desesperado, triste, preocupado, né? Eu tenho todo um reino para cuidar, como é que eu vou fazer? De repente Deus vem e fala com Salomão dentro do seu quarto e fala, ei Salomão, o que queres que eu te faça? Né? A tua oferta, a tua oblação chegou diante das minhas narinas com aroma suave. O que queres que eu te faça? Em vez de Salomão falar, me dê bilhões de dólares em ouro, né? Me dê aqui súditos, me dê pessoas, me dê concubinas, sei lá o que. Salomão vai, na idade dele, pede para Deus sabedoria para cuidar do reino de Israel. Amém, queridos? Então isso chacoalhou o coração de Deus com a sua adoração, com a sua oferta, né? Meninos de 9 anos de idade às vezes não tem coragem de ofertar nada, né? O meu filho pegou um fone bem caro que ele ganhou no aniversário dele, um fone que ele comprou no Paraguai, sabe? Ele comprou um fone no Paraguai comigo. Lá no Paraguai já valia bastante dinheiro, eu creio que valia perto de R$1.000 aqui. Só que ele queria muito aquele fone. É um fone que ele sonhou com o fone, que ele falava do fone. Aí pagamos mais barato, tivemos que comprar no Paraguai para ele, né? E chegou no Yom Kippur, ele ofertou o fone. E quando ele ofertou o fone, eu fiquei às vezes, sabe, falei, nossa filho, você ganhou uma coisa tão cara do pai, para mim foi tão difícil de te dar, como é que você ofertou? Falou, pai, aprendi com o Senhor, as coisas que mais têm valor para nós é sacrifício quando a gente dá, e eu quero algo maior da parte do Senhor, é um propósito meu, e eu entreguei esse fone lá para o pastor Mateus, e eu falei, amém filho, amém, amém, você entregou, o pai concorda com você, tá bom? O pai só pede para você tomar cuidado e ter certeza antes dessas coisas, porque você é criança, né? Mas se é dessa maneira que você está me explicando, filho, eu entendo, né? A tua oblação, a tua oferta. A tua oferta foi para Deus, mas foi entregue para uma pessoa. Então o pai entende, filho, o pai te apoia, né? E dali uns dias ele conseguiu, eu não sabia, mas ele queria um computador gamer, algo bem mais caro em valores do que o seu fone, e chegou nas mãos dele, né? Então não posso dizer que foi o pai que preparou, o pai eu, Ronaldo, eu creio que foi o pai Deus que preparou, porque ele fez um propósito com o Senhor. Meu filho Cauê também queria um carro, né? Ele entrou no Yom Kippur, se vestiu de pano de saco, jejuou, fez uma oferta, e aquela oferta chegou diante de Deus, né?
E ele tem o carro dele hoje porque ele entrou naquele Yom Kippur com seriedade, né? Se vestiu de pano de saco e não saiu, ficou todo o tempo clamando a Deus. Então, queridos, quando eu digo para as pessoas que existem 4 armas poderosíssimas para nós usarmos, tá? 4 armas poderosíssimas para você conquistar coisas que estão paradas, estão travadas nas regiões celestiais. Envolve a tua primícia, tá? Você quer que uma coisa vá bem? Lembra de chegar e ofertar. Eu comprei chofares e falei, Senhor, é difícil vender os chofares, né? Não é fácil, não é uma coisa que as pessoas compram todo dia. O Senhor falou, sabe por quê? Você não ofertou as primícias dos chofares. Falei, mas é tão caro, a margem é tão pequena, é comprado em dólar, né? Vem de Israel, pior ainda. E o transporte, você não consegue trazer um monte de chofares de Israel, é cheio de restrições do IBAMA e tantas coisas. O Senhor falou, filho, é difícil para tua mente. No meu reino não tem coisas difíceis, coisas fáceis. Tem você operar no código ou não operar. E eu falei, como eu faço? Falou, oferta um chofar. E eu ofertei o chofar e agora saem chofares com facilidade. Porque a primícia tinha que ser entregue. Eu ia começar um negócio novo. E eu não entreguei a primícia para Deus. Eu entrego a primícia, dízimos, ofertas, tudo bem. Mas eu estava começando um projeto novo. E eu tinha que ter essa bênção que eu expliquei para vocês, de Ezequiel, tá? 44:30, de fazer repousar a bênção sobre a sua casa. O que é isso? Repousar a bênção sobre a sua casa. É você pedir a bênção sobre uma situação. Todo mês, se eu não fizer ofertas pela base, sabe? A base entra num processo de fechamento e não de prosperidade. Porque as batalhas espirituais são muitas. Satanismo em alto nível, sabe? Simpatias, palavras contrárias, muita inveja. E aí, como você anula isso? Existem 4 armas. Eu já preguei muito sobre isso. Oração, clamor, jejum e sacrifício. Na ordem que eu coloquei, a ordem de poder, tá? Oração, tem muito poder a oração do justo, porém está aqui em primeiro lugar. Clamor, mais forte que a oração. Você clama muito menos do que você ora. O que é um clamor? Você orar em tom de emergência, em tom de urgência, né? Senhor, em nome de Jesus, atende a oração do teu servo. Abre as comportas do céu, ó Pai, não esconda de mim o teu rosto, Senhor. Os vizinhos vão gritar, ei, Deus não é surdo. Mas na verdade você começou a operar num segundo nível. Você veio com muito mais força, amém? Do que o normal, do que o corriqueiro. O corriqueiro é que orar ninguém. Você não envolve vergonha para você em orar. Você pode orar em silêncio, você pode orar em língua, você pode orar em voz alta, você pode orar em concordância, você pode orar, você pode fazer batalha espiritual, você pode fazer muitas coisas. Agora, o clamor já envolve um tom de desespero, de urgência, de alerta, de agora, Senhor. Por favor, atende agora, Senhor. Quando você que é pai, escuta, eu já preguei sobre isso, tá? Me perdoem. Não é o repregar, é pregar de novo para as pessoas que talvez não ouviram, pregar de novo, perdão. Pregar a primeira vez para as pessoas que não ouviram, ou repregar para as pessoas devido à importância disso no mundo espiritual. Tá? Quando você começa a clamar, lá no céu tem um medidor de urgência, um medidor da velocidade que você precisa receber essas coisas. E quando você clama, quando um filho teu diz, ô pai, às vezes você não responde, você está ali, você está tarefando, fala, puxa, veio do filho vir aqui, está me chamando. É diferente do filho falar, pai, socorro, você larga tudo. Amém? Deus é Pai, você tem que entender que esse segundo nível de intercessão é muito mais poderoso que o primeiro. E o que eu estou falando de primícia, mas você vai entender, tá bem? Aí, queridos, nesse segundo nível, você pode ver que pessoas muito mais oram do que clamam. Amém? O terceiro nível envolve jejum. Vocês lembram que no jejum de Daniel orou durante 21 dias, mas por causa do jejum que ele se humilhou e ele parou de comer alguns alimentos específicos que ele gostava, o que aconteceu? Tá? Um anjo já estava liberado
para trazer resposta para Daniel, tá? Só que ele aumentou o nível de oração para 3 vezes por dia. Ele clamava, ele parava tudo, subia no andar de cima da sua casa, que tinha uma janela virada para o templo em Jerusalém, e ali ele orava. 3 vezes por dia ele parava tudo. Daniel mais ocupado que eu e que você. Ele cuidava de 44 províncias naquela época, e naquela época não tinha meio de comunicação como a gente tem hoje. E-mail, fax, celular, zap, não tinha. Telefone, não tinha. Então todo mundo vinha tratar com Daniel de todos os problemas que tinham nas 44 províncias. Daniel era o chefe, tá? Então ele parava tudo, deixava as filas de pessoas esperando. Tá? Tamanha era a reverência e o temor de Daniel para Deus. Então ele parava tudo, subia no segundo andar e orava. Só que ele precisava de algo com urgência, ele precisava de uma resposta. O que ele fez? Ele mudou a oração dele, tá? A oração diária, para um jejum com oração de 3 vezes por dia. Amém? E naquele jejum ele ficou 21 dias em jejum, tirando aqueles alimentos específicos. O que aconteceu? Qual foi a resposta do céu para o nível de urgência a qual Daniel ecoou para Deus, enviou para Deus, sabe? Qual o nível de urgência? Daniel com certeza orou, clamou e jejuou. Tá? Vinha um anjo, o anjo quando chegou para Daniel disse: Daniel, tu é um homem muito amado, desde o primeiro dia que você resolveu se humilhar, eu vim em teu favor, quer dizer, eu vim te responder, né? Mas devido aos principados, aos príncipes, algumas bíblias dizem, outras principados, mas quer dizer, devido à batalha espiritual que estava acontecendo nas regiões celestiais, da Pérsia, quer dizer, esses demônios trabalham com fronteiras e regiões específicas, tá? Isso é tudo demarcado no mundo espiritual. O anjo tentou passar e não conseguiu, voltou ao céu, falou com Deus, e aí Deus liberou um anjo, ou perdão, um anjo não foi um anjo, tá? Quem já estava vindo trazer mensagem para Daniel era um anjo. Quando o anjo subiu e falou com Deus, Deus liberou um ser da segunda classe de seres angelicais, que já é o arcanjo, tá? E depois disso tem querubim, tá? Que é a classe de Satanás, o querubim ungido, e depois serafins. Então é anjo, arcanjo, querubim e serafim, tá bem? E tem esferas de poder bem diferentes uma dos outros. A magnitude deles é totalmente diferente. Anjos são mais mensageiros, anjos são seres espirituais de batalha, já andam com espada, escudo, lança, armadura, elmo, tá? Cinturão, sapatilha, todos adornados, né? Já querubim é uma classe que a gente vê na Bíblia poucas vezes, é a classe de Satanás, tá? Que é um anjo de luz, ministro de louvor, e depois serafins, que são seres com 6 asas, que tapam os céus e voam tapam os olhos e voam por cima do trono de Deus. Amém? Então, o anjo chega a falar: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a se humilhar, então o que acontece? Eu estava falando de oração, clamor e agora jejum. O jejum, queridos, associado à oração, tem um poder já no nível 3, que a gente pode chamar, para você poder ter bom entendimento. A Bíblia não fala que é o nível 3, tá? Mas quer dizer, é tão forte que já tem liberação de outras magnitudes de seres celestiais. Olha quão profundo que é isso. Na Bíblia só diz que esses seres são liberados através do jejum. Então, quer dizer, tinha uma batalha grande contra Daniel, com certeza tem contra minha sua vida, contra seu filho, sua filha, sua esposa, seus negócios. Traz uma água para o pai, filho, por favor. Tá? Tem aqui dentro, eu acho. Tá? Então, queridos, quando Daniel resolveu, tá, jejuar, essa criatura celestial foi enviada. Aí o que esse arcanjo fez? Abriu um espaço em batalha no meio desses principados para o anjo passar e falar com Daniel. Os outros amigos de Daniel que estavam próximos não viram nada, apenas correram apavorados. E Daniel caiu prostrado. Amém? Quer dizer, caiu de joelho, porque a sua carne ficou fraca da chegada desse anjo. Por que da chegada de muitos anjos a nossa carne pode ficar fraca? Porque esses anjos estavam na presença de Deus. Amém? Antes de chegar ali. Então eles chegam carregados de unção, carregados de glória. A unção faz-nos ficar embriagados. Amém? Então tudo isso é provado na Bíblia para nós que é real. Corre para mim.
Minha garganta está sequíssima. Por favor. Tá, queridos? Então, quando você já opera, tá, nesses 3 níveis, aí tem o 4º, que é onde... Obrigado. Que é onde os satanistas mais usam. O satanista não gosta de ficar perdendo tempo, né? Ele adora também, ele bate tambores também no centro, tá? Ele também entrega sacrifícios, dinheiro, charuto, uísque, galinha, gato, bode, e aí por diante. Aí aumentam, né, as oferendas, entregam defuntos inteiros, ou fêmur de defunto, pagam serviços que nem entrar no Rancor, ficar 7 dias em jejum, cabeça rapada, tomando água de abô, tomando sangue de galinha, com bode, com porco, sabe, se lavando com urina de pai de santo. Quer dizer, eles fazem as suas oblações, amém? Eles também jejuam, eles copiam tudo que está na Bíblia, e os demônios recebem essa adoração. Então, queridos, a gente sabe que o nível máximo, que foi o que o próprio Deus teve que fazer em favor da minha e da sua vida, é entregar de sacrifício o próprio Filho, que foi o que aconteceu com Deus Pai. Teve que entregar o Filho para que anulasse essa dívida de todos com o pecado, através do nome de Cristo, do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, a gente pudesse hoje ser salvos. Amém? Então, para que você entenda, quando você opera no primeiro nível, já é forte, a oração é forte, a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas a oração do injusto já é um pouco mais fraca, tá? Que se diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, tá? A do injusto, quer dizer, ela pode, mas não pode tanto, tá bem? Aí, o clamor já tem um outro poderio no mundo espiritual, tá bem? Tem um outro calibre, jejum, outro calibre, mas sacrifício está no máximo. É muito mais fácil você orar do que você clamar, do que você jejuar, do que você sacrificar. Por isso que é tão forte no mundo espiritual. E como é que deve ser um sacrifício? Você entenda de uma vez por todas. Não adianta eu chegar para você aqui e falar, ei, sacrifique R$100, sacrifique R$1.000, sacrifique R$10.000. Não. Tem que ser o Espírito Santo soprar o teu coração. Por quê? Ele sabe exatamente, e ele é um Espírito, ele não vai usar nada disso. E nem tampouco Deus quer o seu dinheiro para pôr numa conta. Tá? Então, o Espírito Santo vai soprar o teu coração o que você tem que sacrificar para a porta que você quer que abra. Por quê? É Ele que escuta tuas orações diariamente. Então, se tem lá uma lista de coisas que você quer, quem mais sabe é quem ouviu essas orações. E quem ouviu essas orações? O Espírito Santo, que é o mesmo que sabe que para a tua colheita ser conforme aquilo que você está pedindo em orações, ele sabe qual vai ser a exata oblação, ou melhor, traduzindo isso, a semente exata que terá que ser plantada em qual solo para você ter o resultado daquilo que você está esperando. Então tem pessoas que estão orando, estão pedindo bastante, mas quando chega na hora do Espírito Santo lá soprar para você, ei, você está pedindo uma série de coisas aqui, mas planta isso que vai dar aquilo, vai, faça. Aí você fala, não, eu só quero orar, eu não quero obedecer aos comandos que vêm do Espírito. Então, quando você ora o Pai Nosso, por exemplo, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, você está falando, Pai, eu quero tua vontade aqui agora na minha vida. Para que, traduzindo no mundo espiritual, a colheita seja aquilo que eu estou pedindo nas minhas orações. Aí tem pessoa que pula o processo das primícias, recebe uma bênção e esquece de Deus. Recebe uma bênção, ela vai desfrutar daquela bênção, mas vai ser rápido. Vai ser rápido, ela vai gastar aquilo tudo, ela vai ficar sem de novo. Amém? Aqui na Bíblia, diz aqui, agora eu vou mais profundo com vocês. Eu creio que está tudo sendo profundo, mas honra o Senhor com teus bens e com as suas primícias, de toda a tua renda. Quer dizer, recebeu renda, honra com a primícia. Quem sabe quanto é a primícia? Só o Espírito Santo. Amém? Deus pediu uma oblação para mim hoje, uma semente, um sacrifício. Ele não pediu tudo que eu tinha. Ele pediu algo específico. E eu plantei
aquele algo que ele pediu. Além de uma pessoa, alguns minutos depois, me mandar o mesmo valor, uma pessoa que nunca me mandou nada, me mandar o mesmo valor, R$ 30 a menos apenas. Quase o mesmo valor, sabe? E ainda mostrei para a apóstola, falei, olha que legal, Deus tinha acabado de mandar eu fazer isso. Voltou. O que é o voltou? Parece a oferta de Isaac. Deus fala oferta, a hora que você vai ofertar, você acaba de ofertar, Deus te devolve. Que nem Abraão foi ofertar Isaac, mas não ofertou. Deus é tão bom que ele só testa o nosso coração e fala, já recebi, filho. Leva teu filho embora. Não vai ser sacrificado. Eu vou prover um cordeiro no lugar. Amém? E tem gente que desconfia tanto de Deus, que Deus quer tirar algo nosso. Não, as ofertas só vão demonstrar para Deus o nosso coração. Que nem o rapaz que entregou o tênis Nike, né, no altar. Ele não... Ninguém de nós ia usar o Nike. Ele tem que buscar alguém com o pé daquele tamanho para dar o tênis para a pessoa. O tênis que ele usou uma vez, novinho, tênis bem caro. Foi para o pé de alguém, mas o que quer dizer isso? Houve uma obediência dele ao comando do Espírito Santo. Ele entregou algo para ele que doía para entregar. Algo que tinha valor. Tem pessoas que acham que sacrifício é entregar qualquer coisa no altar, e não é. Não é e nunca vai ser. Deus quer algo que lhe custe. Davi disse, acaso chegarei eu diante de algum profeta com as mãos vazias? Quer dizer, chega diante do profeta já com ofertas, porque quem oferta um copo de água na vida do profeta já recebe galardão, tá? Um copo de água já tem galardão. Você imagina a pessoa ofertar coisas boas? Shalom, pastora Jonatas. Pastor Jonatas. Como é que a gente vai entregar o que não custa nada? Eu vejo pessoas que eu falei, sacrifica pelos teus filhos estão indo num caminho de homossexualismo. A pessoa vai lá e coloca R$100 no altar. Eu falo, querida, R$100 não é o teu sacrifício. Pode ser que para uma pessoa seja, mas para aquela pessoa não era. A pessoa poderia, sabe, consultar o Espírito Santo. Mas quando ele entregou, eu cheguei para o irmão e falei, irmão, Deus está falando para você que você tem que cuidar do seu casamento. Oferte por ele, faça algo, porque o macumbeiro fez, você vai perder sua esposa para ele. Ele brincou, sabe, ele brincou. O que aconteceu? Ele não fez. Aí ele veio aqui no Yom Kippur e falou o contrário no Yom Kippur. Ele falou, gente, pro Yom Kippur eu escutei muitos testemunhos bons, mas eu não tive, eu perdi meu casamento, eu perdi a minha lojinha, eu perdi. Enquanto ele falava, eu falei, assim te diz o Espírito Santo de Deus, acaso tu entregaste o que o Senhor pediu? Ele travou a garganta dele, na frente de todo mundo. E eu falei, tu entregaste o que o Espírito Santo pediu? Ele falou, não. Eu falei, por que não? Porque pediu meu carro. Você acha que é absurdo dar meu carro? Eu falei, então... A Ana Apóstola e o Célia fizeram um trabalho tão feio contra ela. Eu contei no nosso treinamento de batalha espiritual avançado. Fizeram um trabalho tão grande para ela que eu ia perder minha esposa, estava sangrando por todos os orifícios. Fui consultar o Senhor e falou, Senhor, eu já orei, eu já clamei, eu já jejuei com 111 pastores, amigos meus, durante 10 dias a minha esposa permanece igual e diz que vai morrer. E eu vou nos médicos, faço exames e não tem nada na minha esposa. Deus, eu vou perder minha esposa. Aí quando eu fui dormir, eu falei, Senhor, me revela exatamente o que está acontecendo. Porque se eu não consigo vitória no Senhor, eu vou buscar onde? No centro espírita? Falei, fala comigo, Senhor. E dormi. E a Nilcélia reclamava de eu dormir, que ela falou, como é que você consegue dormir se eu estou gemendo a noite inteira de dores, estou sangrando por todo lado? Uma grande obra de magia negra que fizeram contra ela. Tá muito grande. Amém? Ela estava sangrando por todos os orifícios. E ela dizia, devo estar com câncer muito avançado, mas a gente levou em vários médicos, fez todos os exames, sabe? Por todos os lados, eu nem vou falar disso, que fico até com vergonha, de tanto que nós tentamos salvar ela, sabe? Aí o Senhor me levou em espírito, de madrugada, a única vez que Deus me levou em espírito, eu junto com a minha esposa, me levou numa casa que foi alugada especialmente para fazer o trabalho contra a minha esposa. Deus me levou arrebatado dentro da casa, e eu vi nas portas da casa, tinha essa fita aqui, ó, silver tape, sabe, uma fita que tem um tecido no meio. Toda a casa tinha sido vedada, todas as janelas, portas, todos debaixo das portas, tudo vedada com essa fita, e bem vedada. Foi um trabalho feito assim como de um profissional. E a porta de trás da casa, para a pessoa sair e fechar, aí a porta de trás ela fechou por fora com essa mesma fita.
Fechou todos os orifícios da casa. Lá dentro colocou 7 defuntos dentro da casa. Ela teve que alugar a casa, ela vendeu o carro para fazer isso. Teve que alugar a casa, comprar as coisas, comprar os barris com clorofórmio, que é um tipo de formol, tá? E lá ela crucificou um defunto dentro da casa, numa espécie de campana de caminhão, que é uma peça pesada de metal, e crucificou numa cruz metálica, soldada só para aquilo. Cruz pesada, demorou para a pessoa fazer aquilo. Tinha tambores de 200 litros abertos, com clorofórmio, com corpos esquartejados lá dentro. Tá muito pesado isso para você, querido? Então você não conhece batalha espiritual de alto nível. E o nome dela estava dentro da boca do crânio, daquele costurado a boca do defunto. 7 defuntos a pessoa teve que comprar de alguma pessoa que trabalha em cemitério, algum coveiro corrupto, que vendeu corpos recém-enterrados, amém? Pessoas que estavam em estado de decomposição e não ossos sequíssimos, sabe? São todas pessoas que estavam em decomposição. Arrancou a cabeça de um daqueles defuntos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque existe batalha espiritual de alto nível. E Satanás não está brincando de ser Satanás. Você vai no centro lá, eles fazem sacrifícios de crianças. Eles matam animais, eles ofertam ofertas terríveis contra a sua vida. E você vai lá e Deus fala para você fazer uma oferta para quebrar aquilo que fizeram. E aí, se em vez de colocar o sacrifício que o Espírito Santo manda no altar, tu vai lá e coloca qualquer resto. Aí como é que fica a balança no mundo espiritual? Vamos lá na Bíblia agora. Batalha espiritual de Elias e os 450 profetas de Baal. Enquanto estava empatado, um boi em cada altar, permaneceu empatado. Só desempatou quando Elias recebeu o comando do Espírito Santo. Falou: Elias, cava uma valeta em volta do altar e derrama água. Água era caríssimo, porque era 3 anos e meio de seca. Dizia que um bocado de água valia... uma cabeça de burro valia 30 ciclos de prata. Quer dizer, numa cabeça de burro já não tem carne, né? Mas ela estava tão escasso, animais vivos, vegetação, tudo sem água, tudo morre, tudo. Se a gente fica 3 meses sem chuva, a gente começa a passar todo mundo mal, com problemas respiratórios, um monte de coisa. Imagina 3 anos e meio, 1000 dias, tá? O que Deus falou para Elias? Enche água, joga água em cima do boi, em cima da lenha, em cima das pedras, na terra, que a terra também lambe a água, né? Suga a água, absorve a água, e aí até encher as valetas. O que Elias fez? Foi comprar água? Não. Mandou os 450 profetas de Baal que pedissem para sua rainha Jezabel, né? Entregar para eles água, para eles subirem o monte e colocar lá em cima. Então, quer dizer, tinha o sacrifício físico, emocional, financeiro e espiritual. Fez os profetas de Baal ir lá e buscarem água para encher tudo aquilo, porque no reino da rainha tinha água estocada, com certeza. E o que aconteceu? Eles começaram a se flagelar, os 450 profetas de Baal, e se bater, sabe, para ver se o sangue deles descendo, se Baal mandava fogo sobre o sacrifício, mas não veio fogo. Então o fogo vem sobre a sua vida, sobre a minha vida, para queimar o que está amarrado, toda a magia, todo errado, tudo que está emaranhado, bloqueando ou trazendo maldição, drogadição, homossexualismo, percas financeiras de carro, de coisas, sabe? Como é que isso acontece no mundo espiritual? Tem coisas que foram liberadas contra a tua vida, até 4 gerações e tudo mais. Como é que você quebra isso? Com oblação soprada, quer dizer, revelada pelo Espírito Santo. Aí tem pessoas que estão com os mesmos problemas porque não fizeram oferta de resgate, ou oferta pela sua vida financeira, que vive devendo para agiota, cartão de crédito, cheque especial para os outros, parente que você emprestou dinheiro, é uma bola de neve, mas não sai. Você acha que não sai por quê? No mundo espiritual tem algo travado. Ontem aconteceu uma cura de câncer aqui tremenda. Cura de câncer com artrite reumatoide, sabe? A pessoa veio aqui e falou: eu não consigo me mover, não consigo levantar, sabe? Foi curada de maneira instantânea, porque o Senhor mandou os espíritos irem embora. O Wilmo estava aqui. O Espírito Santo mandou eu ordenar que o espírito do câncer fosse embora e o espírito da artrite reumatoide fosse embora para sempre.
Pronto, as dores sumiram instantaneamente, o homem ficou bom. Então, quer dizer, você usa o código certo, na hora certa. E qual que é o código para você romper na tua vida financeira, espiritual, física, amorosa, e aí por diante, até na área da saúde? É você perguntar para o Espírito Santo, existe algo trancando, existe magia, existe maldade, existe palavras contrárias, existe inveja, existe olho gordo, o que que tem, Senhor? Aí o Senhor vai e te mostra e fala, ei, com essa oblação, com essa premissa vai romper aquilo. Eu vejo pessoas falar, apóstolo, comecei a dizimar em minha vida financeira, quantas e quantas vezes eu ouvi, sabe? Eu estou orando agora para um amigo que planta cebola para as cebolas crescerem mais 20% do tamanho delas normal na próxima colheita. Eu tenho certeza que a gente vai ter testemunho, sabe? Porque nós estamos pagando preço, estamos clamando em cima e tal, e o irmão está sendo fiel, vai acontecer. Amém? Então, quando o Espírito Santo me levou e eu vi toda aquela batalha espiritual contra a minha esposa, sabe? Quando eu voltei, o Espírito Santo falou assim para mim, você não consegue a cura da tua esposa porque você não tem fé. Eu falei, como não tem fé? Orei, clamei, jejuei com a turma grande, não tem mais o que eu fazer. Ele falou, tu não ofertou nada. Falou, o satanista ofertou o seu único carro, que gastou 25 mil para fazer tudo aquilo, alugar aquela casa, comprar aqueles corpos, comprar os tambores, o clorofórmio, levar tudo lá, deu um trabalhão para matar a sua esposa. Agora tu não tem coragem de entregar o teu para salvar ela. Eu falei, para quem, como e quando? Falei, pai, eu vou ficar sem carro. Ele falou, melhor sem carro do que sem esposa. Eu preguei uma pregação de 2h40 sobre isso que eu estou pregando aqui rapidamente para vocês. Amém? 2h40. O dia que eu fui pregar sobre como destronar principados, bateram na minha caminhonete branca que eu tinha aqui por querer. Na época eu filmei a caminhonete. Está no nosso treinamento de batalha espiritual avançada, a pregação inteira. Tá? Então o que acontece? O Espírito Santo me disse, falou, ei, agora é hora de se entregar seu carro. Para quem? Para a apóstola Margarete e o apóstolo Antônio, que na época era o casal mais velhinho que tinha na nossa igreja, que eu tomava conta. Eu falei, sério, pai? Sério, agora vai lá e oferta para eles. Aí eu chamei eles, né, lá na minha casa, coloquei eles dentro do tabernáculo e falei para a apóstola Margarete e o apóstolo Antônio, falei, vou doar meu carro para vocês. Tá? Eles, não. Falei, vocês escutem aqui, é muito mais sério do que vocês, de maneira instantânea, não, enérgica, né, irem negando. Vocês nem sabem o que eu vou falar, escutem. Eu vou ofertar o carro para vocês, catei a chave do carro, falei, tá aqui. Eu vou entregar para vocês a chave do carro. Vocês vão receber, amém? Porque nós vamos quebrar a magia na vida da Nilce, elas vão perder minha esposa. Tá, carro a gente conquista outro. Ele falou, mas você tem um monte de agentes, um monte de coisa. Eu falei, isso aí é Deus que resolve depois. Ou vai de Uber, de ônibus, eu não nasci com carro, vou entregar o carro. Quando eu entreguei a chave na mão deles, dentro do nosso tabernáculo ali, tinha um tapete que a gente tinha ganhado. Um tapete persa desses caríssimo. Uma granfina lá entregou para nós, falou que era caríssimo, falou, não entendo nada de tapete, mas já que você falou que é tão bom, eu vou pôr na melhor parte da minha casa, que é o tabernáculo, onde a gente ora, né? Então, a gente nem entrava de calçado no tabernáculo, para não sujar aquele tapete, que a mulher falou que era tão caro, né? E aquele tapetão enorme e tal. Queridos, quando eu entreguei a chave do carro na mão da apóstola Margarete, ela vomitou. Amém? Que a gente sabe que o nosso estômago está relacionado diretamente a todo tipo de magia, né, de voodoo, essas coisas. O estômago é a primeira parte do nosso corpo que sente. Depois dores de cabeça, depois o cérebro. Primeiro é o estômago. Amém? Onde a gente come coisas consagradas também, muitas das vezes, né? E queridos, quando eu entreguei a chave na mão dela, ela vomitou algo estranho, sabe? Vocês já viram calzone? Calzone é uma pizza dobrada, né? Um negócio alto, grosso e plasmático. Ela tinha consistência parecida com uma gelatina, sabe? Fedido, verde, parece que materializou aquele vômito para dizer toda a magia que foi feita contra a apóstola Nilcélia é quebrada agora, porque no mundo espiritual foi apresentado sangue. A chave do carro, quando eu entreguei, foi entregue sangue. Eu já disse para vocês por quê, tá?
Quando você troca o tempo da tua vida por algum trabalho, você está trocando o tempo da tua vida por uma quantia de dinheiro, né? Então, o mundo espiritual continua sendo movido a sangue. Deus não recebe os holocaustos, mas continua sendo movido a sangue. Inclusive, o sangue de Jesus teve que verter na cruz. Tem gente que vem pregar contra isso aqui porque não entende o mundo espiritual. O mundo espiritual nunca vai parar de ser movido a sangue. Tanto que sangue é vida, sangue é sagrado. Se é proibido ter relação sexual com sua mulher nos dias que ela está lá menstruada. Você é proibido comer galinha a molho pardo porque envolve sangue. Sangue é vida. Deus nos proibiu desde o Velho Testamento. Não comam sangue. Sangue é vida. Amém? É no sangue que está a nossa vida. É o sangue que leva oxigênio para todas as células e faz toda a parada acontecer. Por isso você não pode comer aquela linguiça escura chamada de chorizo, amém? Feita com sangue de porco. Por quê? É proibido por Deus. Amém? Vou ter relação com a minha mulher naqueles dias. É proibido, é abominação para Deus. Vai chamar a ira de Deus para quê? Amém? Então, ok, quando entreguei a chave para ela, no mundo espiritual, estamos iguais a Elias e os 450 profetas de Baal. O cara entregou um carro do lado de lá, só desempatou a magia da Nilcélia. Ela estava sangrando todos os dias, por todos os orifícios. E ela estava até tendo que... O próximo exame dela era comer aquela cápsula, sabe? É uma cápsulazinha transparente que tem uma câmera que gira 360 graus dentro da cápsula. Então ela engole a cápsula e a cápsula passa pelo intestino grosso, onde não chega sondas para fazer exames. E aí ia ver se tinha algum câncer lá, porque ela sangrava por todos os orifícios todos os dias. E gemia de dor de noite, tomando morfina e nada curava. A gente ia perder a apóstola Nilcélia. Sim, a gente ia perder a apóstola Nilcélia. E aí, quando eu entreguei para Margarete, ela vomitou aquela prasta. O cheiro que subiu deu ânsia de vômito em nós todos. Não conseguimos ficar no tabernáculo, porque o tabernáculo nosso era fechado com tecidos no teto e todos os lados, tá? Por quê? Porque unção pega em pano, mas depois a gente fala disso, tá? Então vira um para-raio de unção ali dentro, um para-raio profético, revelações descem ali de monte. Por isso eu sempre tive tabernáculos. Eu tenho 2 aqui, sempre tive em casa. Nessa casa nova não, porque eu tenho 2 aqui, mas é assim, tá? E aí o que aconteceu? Naquele instante estancou o sangue da apóstola Nilcélia. Foi entregue o sacrifício. Eu estou falando de primícia, entenda, está tudo ligado, já vai entender. É o Espírito Santo que dá aqui, querido. Tudo tem a hora que você pegar o final, você vai falar, meu Deus, minha mente abriu agora, tá? Tem muitos pastores que chegam aqui e falam, meu ministério está trancado, isso está ferrado, aquilo está retido e tal. Eu falo, querido, vamos desbloquear com os códigos bíblicos e não com um lero-lero. Aí o que aconteceu? Estancou o sangue da apóstola Nilcélia. Depois ela estava chorando junto com a gente, porque foi muito forte, e entregou no mundo espiritual, ligou as atitudes aqui embaixo, e onde 2 ou 3 concordarem de algo na terra, Mateus 18, será ligado dos céus. Quando nós entregamos, estava eu, o apóstolo Antônio, a apóstola Margarete e a apóstola Nilcélia. Nós estávamos em 4 apóstolos dentro do tabernáculo. Quando eu entreguei, falei, está entregue, querido, toma aqui a chave, o documento está entregue. No mundo espiritual aconteceu o quê? Desempatou, igual Elias e os 450 de profeta de Baal. Jogaram água no sacrifício e o fogo desceu. Quando meu carro valia mais que o carro que o macumbeiro entregou, aquilo ecoou no mundo espiritual. O que aconteceu? Amém? A Nilcélia foi curada. Depois de algum momento que ela estava chorando, soluçando, sentindo a presença de Deus, fala, apóstolo, ela foi no banheiro, disse para nós, ei, o sangue estancou. Tem mais uma coisa que o Espírito Santo quer que eu lembre para falar para vocês. Antes de eu dar o carro, eu falei, Nilcélia, Deus falou que a gente tem que dar uma grande oferta. Ela falou, Deus já falou comigo, apóstolo, eu só pedi para ele falar com você. Eu falei, é o carro. Ela começou a chorar. Eu falei, é o carro. Mas nós não temos coleção de carro, a gente só tinha um Peugeot 2014. Eu lembro, ele valia 44 mil. E o Senhor falou para mim, quando você entregou no mundo espiritual, rompeu com a magia. Porque tem oração, clamor, jejum e sacrifício. Então o sacrifício que eu entreguei anulou o sacrifício da magia do satanista. Amém? E aqui no mundo espiritual, rompeu. A Nilcélia ficou boa na hora. Amém? E aí que pessoas que falam que conhecem batalha espiritual de alto nível, mas conhecem por livros.
nunca viveram batalhas de alta intensidade. Por exemplo, a doutora Ana Mendes Ferro perdeu a sua irmã gêmea numa batalha espiritual de alto nível. Ela morreu, gente. Por isso tem muitas pessoas aí que fazem trabalhos com outras pessoas. Pessoas morrem, voodoo principalmente. Pessoas morrem mesmo, porque o crente não tem a fé do macumbeiro. O crente fala, eu vou pôr lá meu sacrifício no altar, né? Vai que não acontece nada, e aí põe resto no altar. Os macumbeiros têm fé, raspa a cabeça, entrega lá o sacrifício grande, vai comprar um uísque, não compra lá o Nato Nobles, não. Vai lá e compra Chivas, né? Grentes, as coisas, 12 anos, 18 anos, chega com porcaria de frente dos Exu, dos caboclos, dos guias, eles nem aceitam. Você tem que ir lá e dar o seu melhor. Então, quer dizer, o sacrifício do satanista é o melhor. Aí do crente, para Deus é o pior. Deus aceitou um sacrifício e recusou outro, Caim e Abel. Um chegou lá com os legumes, jogou lá, Deus falou, eu não aceito não, eu te dou o melhor, rapaz. E o outro chegou lá com as melhores partes das melhores crias do seu rebanho. Aí Deus falou, o seu eu recebo. Se Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, eu sei que eu estou falando rápido. É que o Espírito Santo está me bombardeando para pregar isso aqui para vocês. Eu não tenho nada na minha mesa. Eu não tenho nenhum esboço. Nunca. Vem tudo do céu. Essa mensagem é profética. Voltamos. Caiu a internet um pouquinho. Se vocês estão me ouvindo, por favor, dá um glória aí do outro lado. Eu tenho mais para entregar. Tá? Shalom, pastor Russell. Olha o pastor Russell aí. Gente, eu só estou entregando isso aqui porque eu vivi. Então tem muitas coisas. Cara, me deu um calor por cada unção, moço. Liga o outro ar também, põe no turbo os dois, vira pra cá. Eu vou ligar mais um ventilador debaixo da mesa. Tá pegando fogo aqui. Tá, vocês estão me ouvindo aí. Tinha parado, mas voltou. Tá? Queridos, fúria demais do inimigo. A internet chegou a parar aqui. Que tem internet super rápida, a cabo, né? A fibra ótica não tem que dar esses baques. Mas eu entendo a fúria do inimigo. Muita fúria. Por quê? Tem coisas na sua vida, ou em áreas da sua vida, povo abençoado de Deus, tá? Que estão travadas e você fala, pô, tá travada há 10 anos, 5 anos, 15 anos, 30 anos. E precisa de um rompimento. Mas tem maldições que pegam até 4 gerações. Então, muitas das vezes, na sua geração, se você não fizer algo extraordinário, não vai ser rompido. Deus, com tanto poder, teve que entregar o seu filho como sacrifício. Sabe? Teve que entregar, não teve jeito de correr. Sabe? Então, queridos, eu nunca preguei sobre primícias. Nunca, nem uma vez. É a primeira vez, me converti em 2005. Nunca preguei sobre primícias. Primeira vez, eu prego sobre prosperidade, né, sobre as chaves e tal, mas hoje Deus me visitou naquele monte cedo. E Deus falou para mim, hoje você vai pregar sobre as primícias, porque esse versículo de Ezequiel 44 tem uma chave gigantesca que a turma não presta atenção, tá? A chave gigantesca é o quê? Que quando você entrega as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, olha só como é que engloba muitas coisas. As primeiras primícias de todos os primeiros frutos de tudo, amém? Quando você dá isso na mão dos sacerdotes, as suas oblações, que quer dizer, as suas ofertas, os seus sacrifícios, tá? Repousa uma bênção sobre a sua casa. Então quer dizer, quando você vai plantar o sacrifício, plantar a semente, você pega lá e fala, vou plantar. Quando você põe, você tem que orar por que você está plantando e ligar no céu. Você não pode ir lá, tá, toma lá, e joga lá no gasofilho. A Bíblia diz, todo agricultor, quando vai plantar ou fazer o plantio, em outras Bíblias, queridos, eu fico muito vendo a diferença das traduções para poder entender direito, tá? Todo agricultor, quando planta sua semente, tem uma
expectativa, a palavra-chave é expectativa sobre a sua colheita. Então quer dizer, a pessoa pode até não falar, não orar, não ligar, mas ele fica pensando: Senhor, eu estou plantando aqui esses R$1.000 de semente, mas eu espero uma colheita de 20 mil, de 50 mil. Então a expectativa é o quê? Quando a pessoa planta uma semente de limão, né, ela sabe que vai dar um limoeiro, depois de um tempo determinado vão dar vários frutos, aí ele vai vender os frutos, vai ter outra época, vai carregar de novo aquele pé, e quantas vezes é assim por cada espécie? Amém? Então assim é no mundo espiritual. Quando você chega com uma área, fala: pai, tá trancado minhas finanças em tal área aqui, tu tem que ir lá sacrificar naquela área para começar a fluir. Não tem como primeiro dar a colheita para depois pôr uma semente. Não existe no mundo espiritual. Você repreende o devorador, o migrador, o cortador com dízimo. Seu dízimo pode ser R$10. Você só repreende o que trava tuas coisas com o dízimo. E eu também, me lembra antes de eu acabar que eu tenho que orar por todos os dizimistas aqui? O Espírito Santo já tinha me pedido, mas eu vou embalado, batalha espiritual. Foi longe, dá pra gente ficar horas falando aqui. O conteúdo tá já vindo do Espírito, por isso ele é interminável, tá? Então, queridos, eu recebi esse chamado da parte do Senhor. O mínimo que eu tenho que fazer é expor aqui. Eu quero fechar as mentorias. E Deus não me deixa fechar as mentorias. E eu fico brigando com ele, mas obedeço ele. Você pode até brigar com Deus, você não pode ser desobediente. Amém? Brigar com Deus que eu falo é teimar: Senhor, eu precisava fechar aqui e tal. Não. E aí eu acabo não obedecendo a minha vontade, obedecendo a vontade dele. Queridos, voltando aqui na primícia, o que aconteceu? Quando eu operei aquele sacrifício, que é a quarta arma espiritual, pesada, a mais pesada de todas é o sacrifício, tanto que para você ser salvo teve que o Filho de Deus agonizar naquela cruz, passou a sangue. Os médicos dizem que só nas piores dores, sabe, de todas. Então, para você entender o mundo espiritual, não fica rodeando, ora a Deus e pergunta, porque o sacrifício vem exato, não vem a mais e não vem a menos. Se você colocar menos, é sacrifício de tolo, porque não alcança a quebra do que Satanás colocou na balança contra a tua vida. Baal está ganhando. Então, se você pede para o Espírito Santo, ele vai soprar para você, ou para os mais pentecostais, ele vai te revelar exatamente a semente que você tem que plantar, o sacrifício que você tem que fazer, para quebrar a magia que você não conseguiu ver, que fizeram contra você, ou fizeram contra teu bisavô, e está atingindo você ainda, porque ela anda até 4 gerações. Então, como você vai quebrar? Ah lá, a pastora Lana fez no monte. O Espírito Santo pediu para ela doar o iPhone dela lá em cima do monte. Foi a única pessoa que fez o sacrifício lá em cima. Fez chorando, né? E está aí dando testemunho. Então, quer dizer, uns demoram para entender e nem acreditam, nem fazem. E os que fazem, veem as coisas fluírem. Aí o que aconteceu? Eu dei um Peugeot de 44 mil. Aí Deus me deu um carro de 200. Como é que Deus faz? Deu outro para a apóstola Nilcele, deu outro para o Cauê que está aqui do lado. Então, quer dizer, a gente vai lá e sacrifica um carro de 44 e ganha $500 milhões em carros. O que é isso? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito ele vai voltar. Aí você vai falar: apóstolo, não é certo você ter isso. Como não é certo? Eu estou executando a palavra dele e ainda ensino a palavra dele. E não fica só no blá blá blá, no lero lero. Acontece. Tá? Eu vou fazer um treinamento aqui no Yom Kippur só sobre prosperidade. Vou lançar o treinamento aqui, sabe? Quando eu entendi a prosperidade bíblica e executei as chaves, o dinheiro começou a sobrar. O dinheiro que sempre faltava começou a sobrar. O que é isso? Chaves acionadas: chave para cura, chave de libertação, chave de casamento, chave de revelação, chave disso, chave daquilo. Tudo tem as chaves na Bíblia. E quando você aciona as chaves, o resultado é o que a Bíblia diz que tem de resultado. Tá? Então, primeira coisa, tem que orar a Deus e falar: pai, eu preciso liberar em oração. Concluindo aqui: Senhor, eu preciso liberar tal fase na minha vida. Eu preciso que alguém que tem autoridade vai liberar decreto sobre a semente que eu vou plantar. Não joga a semente no altar não de qualquer jeito, que seu pastor só vai dizer amém, irmão. Amém? O que você está fazendo no mundo espiritual? Você está chamando
Amém? O juiz que é Deus, sobre algo que fizeram contra a tua vida lá atrás. Umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, voodoo, sei lá o que fizeram, palavra de maldição, inveja, derrota, mágoa, simpatia, eu não sei que sangue que usaram, como é que foi, mas o Espírito Santo estava em todos os lugares ao mesmo tempo, que era onipresente, quer quebrar maldição de família, de filho, de pessoas, de droga, alcoolismo. Como é que se repreende espíritos malignos? Você já está orando há anos, não aconteceu nada. Vai lá para o último nível, queridão. Tá esperando o quê? Já ouviu isso, você só não pôs em prática. Sabe por quê? Você é uma lesma no mundo espiritual. Lesma que era que anda devagar, não seja lesma. Acredita logo na palavra de Deus, que Deus nunca foi chamado de o mentiroso, mas o fiel. O problema dos crentes é demorar para acreditar na palavra. Tem a palavra, tem um exemplar, escuta aqui, escuta aí 30 anos, 50 anos, mas não põe em prática. E os espirituais vão andar no profundo. Pode rir, querido, mas aqui eu estou como um profeta de Deus. Profeta de Deus, como João Batista chegou a falar, raça de víboras. Não estão vendo aí, está diante dos olhos, não estão vendo. Então, queridos, é assim. E, querido, se eu quisesse aliviar para as pessoas que vêm aqui, esse ministério tinha 10 mil pessoas na live aqui agora. O problema é que eu não vivo no sistema e eu falo verdades e as pessoas não gostam de ouvir a verdade. A palavra de Deus, ela é como um espelho para nós, ela mostra onde nós estamos errados e aí ela nos transforma. O problema dos crentes não querer ler a Bíblia é porque ela nos constrange, ela mostra onde nós estamos errados, não é tudo de uma vez, vem mostrando de poucos. O Espírito Santo, ele mostra o quê? O nosso pecado, o nosso erro, mas ele está lá torcendo por nós. Ele está torcendo, falou, filho, eu estou aqui te falando as verdades para você crescer. O ruim é você ter aquele amigo que chega para você e fala, ô, tu é o máximo. Ó, legal que amigo, falei, camarada, tu faz 99 coisas boas, ninguém viu, ninguém fala, mas tem uma coisa errada, o povo vai pegar no teu pé, ó. Conserta aquilo, arruma aquilo, conserta aquilo, ei, conserta aquilo, arruma aquilo. Falei, não se associa com essa pessoa. Papai, a gente não consegue ver tudo. O Espírito Santo é muito lindo, ele mostra pra gente, sabe? Querido, pega a palavra, presta atenção sobre a palavra. Deus está falando tremendamente aqui. Fica ligado na palavra. A revelação maior que tem é essa que está aqui, não é outra. Fica ligado. Deus está falando que estou me arrepiando, estou sentindo calor, dá vontade de arrancar a camisa. É um dos sinais da unção de Deus. Então o que acontece? As pessoas vão, entendem, mas parece que tem olhos não veem, ouvidos não ouvem, mente não entendem. Sabe? Não tem oração boa para você prosperar. Tem você acionar o código ou não acionar. Aí está a diferença de quem recebe milagres e quem não recebe. Quem recebe curas e quem não recebe. Veio um rapaz aqui com câncer em estado terminal 2 semanas atrás. Era o único enfermo da igreja. Eu orei por ele e acabou completamente o problema dele de maneira instantânea. Ele não aguentava de sentar com dores, ficar em pé com dores, saiu curado. Foi tão fácil, ele falou, se eu soubesse que era tão fácil assim, tinha vindo antes. Falei, fácil, querido. Fácil impor minhas mãos, agora difícil foi eu ficar 12, 13, 15 anos lendo para chegar nisso. Sabe aquela história do cara foi lá no navio, passou vários mecânicos, não conseguiram arrumar o navio, e chega um cara lá que falou, é 80 mil reais para arrumar o navio. O cara falou, sério, falou, mas eu arrumo bem rápido. Aí falou, pegou um martelo, bateu uma vez, pam, consertou o navio. Falou, cara, mas tudo isso por 80 mil reais? Não. Falou, tudo isso é para saber onde bateu o martelo. Amém? Quer dizer, e eu não estou falando isso a respeito de dinheiro, não. Estou falando isso para você a respeito de, primeiro você entende os códigos, quando você vive, mesmo contando para as pessoas, tem gente que não vai acreditar. Mesmo estando escrito na Bíblia, não vão acreditar. Porque tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. O Cauê colocou aí o contato do Pix para um pastor que pediu ali. Viu, queridos? Tá? Mas olha aqui, vamos lá. Esse versículo aqui, quem me falou ele hoje foi o pastor Luciano Subirá, que é um dos meus heróis da fé, mas ele disse esses dias atrás, comentou numa pregação dele sobre o Comando Águia aqui, que nós estamos
numa alta unção. Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, se a raiz é santa, também os ramos são. Quer dizer, quer pegar uma área da tua vida e entregar a primícia, fazer o sacrifício, vai santificar todo o resto daquela área. Se é na área física, você precisa de uma cura. Se é na cura emocional, depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, vícios antigos, mania de comer unha, mania de roubo, mania de sexo, mania de pornografia, e aí vai uma lista de lixos espirituais, e tudo tá ligado no mundo espiritual. Os principados, potestades, demônios de terra e de ar só se movem com promissórias. Tem algum demônio atacando a sua família, a sua vida? Entre, pergunte para Deus como faz, entre numa campanha só para isso, e Deus vai citar o que você vai ter que colocar no altar, e aí sim o sangue vai ser enviado, assim como eu entreguei a chave do carro, o sangue vai subir, e a hora que o sangue subir, o decreto vai descer, Deus vai falar, anjo tal, ou arcanjo tal, desça com essa liminar aqui. E queridos, Satanás trabalha em batalha espiritual até que saia o decreto da mão de Deus. Quando sai o decreto, ele para, porque ele sabe a derrota na certa. Então ele briga enquanto aquilo está em juízo. Está lá, blá, blá, blá. Ele tem sangue na mão dele também, então ele está trabalhando. Quando o negócio vai lá em cima e resolve, amém? Aí Satanás tem que parar com aquela batalha espiritual, ele vai embora. Ele para, porque ele perdeu. O decreto saiu lá do trono do juiz. E aí acabou. Quando vem o oficial de justiça, que é um anjo no caso, é o anjo da justiça, ele desce, não tem demônio brigando mais. Ei, já saiu o decreto, para de brigar. Porque Satanás não fica brigando para perder, ele já sabe, aí acabou ali. Aquele caso ali acabou, nós perdemos. É igual quando você expulsa um demônio, ele ainda tenta andar por lugares áridos tal para voltar. Amém? Mas quando ele sabe que foi tomada aquela casa pelo Espírito Santo, ele não consegue mais entrar. No mundo espiritual ele está brigando até decidiu, estabilizou. Amém? Não tem mais treta. Então Deus está falando para você olhar para a sua vida, para a sua história. Nós estamos no dia 3, tá? Eu já vou orar pela turma, tá? Eu já vou orar por todo mundo. Presta atenção aqui numa coisa. Queridos, eu não posso sair do assunto e responder ninguém aqui agora. Vocês querem conversar comigo, é lá com o Cauê. Eu estou numa fiação extrema com o Espírito Santo. Conversem com o Cauê. A live não é para atender outras coisas, me perdoem. Só falar com ele. Está aqui atendendo todo mundo o tempo inteiro, do meu lado, com um computador só para isso. Não atendo pessoas na live, porque a live é para treinamento. Mentoria águia, tá bem? Não é eu ser chato ou mal educado, eu não perder o foco, me perdoem. Eu não posso perder, porque se eu sair dessa fiação, eu derrubo a live. Acaba todo mundo aqui que estava na fiação, vai embora. E é facinho de perder, ó. Amém, Senhor. Em Êxodo 22, 29, diz assim, ó: não tardarás em trazer as ofertas da tua ceifa e dos teus lagares. Lagares, né, onde se prensa a uva. O primogênito de teus filhos me darás. Amém? Quando meu filho Arthur estava na barriga da minha esposa, amém? Eu pus as mãos na barriga dela e falei assim: Senhor, eu consagro esse filho a ti. E eu consagro o pastor aí no ventre da mãe. Ele já vai nascer pastor já. Pus as mãos. Quando eu orei, tirei as mãos, esse menino esperneava lá dentro assim, ó. Faltou dar glória lá. Glória a Deus! Só faltou isso. Sabe? O que é? São ligações que você faz no céu, alianças com Deus, códigos que quando são executados são poderosíssimos e vêm com o poder da multiplicação cravados em suas sementes. Amém? Toda semente tem um código de multiplicação cravado nela. E talvez você não prospere porque você não tem coragem de todos os meses praticar as mesmas coisas e prosperar e crescer muito no nome de Jesus. Vamos lá? Tem 36 versículos sobre primícias na Bíblia. Todos são tremendos.
tá? Amém. Já temos 1h14 de live. Eu fiz um propósito com Deus de não estender mais de 1h20 de live. Por quê? Porque eu sou acostumado a ir 2 horas, 2h30, 3 horas e não vira. A turma não fica para absorver 3 horas de ensino, né? Então vamos lá. Eu ia usar um versículo de Provérbios aqui, mas nem vou. Vou orar por vocês, tá? Tem muito versículo top, dá pra gente falar muito tempo. Mas eu fiz um propósito com Deus também de fazer mais mentorias aqui, 3, 4 por semana aberta para vocês. Então fica ligado no canal, se inscreve que você vai receber muita coisa. Se você não tá no canal da minha esposa, por favor, se inscreve lá. Ela tá se esforçando aqui, eu quero dar uma força para ela também. Chama Hora da Leoa. Ela tá fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Ela vai lá, ela paga o preço, ora, Deus dá a palavra, ela corre para cima, e as palavras todas são proféticas. Eu amo ouvir as palavras dela. Eu cresci muito espiritualmente depois que eu casei, ouvindo as palavras dela, tá bom? Mas eu quero orar para vocês. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, do mosto, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo e prosperaram em tudo. Amém, queridos? Então, eu vou orar para você. Eu gostaria que ele mesmo aí na tua casa, faz direitinho, estenda as mãos assim para receber, porque eu vou profetizar, é bom. Se eu profetizar alguma coisa que você não quer, você fala, tá amarrado, Senhor, não recebo não, tá bem? Mas prometo para você que são coisas boas, tá joia? Abra o teu coração. Querido Deus Santo, Pai poderoso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, com tudo que nós temos. Te amamos de todo o coração, todo o entendimento. Papai, todas as nossas possibilidades, Senhor, de te agradar de alguma maneira, nós entregamos na tua presença. De nada, Senhor, nós retemos, mas nós abrimos nosso coração. Faça todas as tuas vontades. Que nada fique retido, mas, Papai, que o Senhor veja que o nosso coração está aberto para a obediência ao extremo. Tu falas e nós fazemos. Tu pensas e nós já estamos executando. Mas, Pai, não aparte de nós, Senhor, teu glorioso Espírito. Fala conosco no profundo do nosso ser. Se existe alguma área nas nossas vidas, meu Pai, para ser desatado, que do alto dos céus, ó meu Pai, essa palavra ecoe e essa pessoa entenda que para ela viver, papai, os próximos anos, nessa área da vida dela que tem destruição, que tem derrota, que tem bloqueio, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ela vai ver, ó Senhor, o que é o teu poder em ação. Mas, meu Pai, como o mundo espiritual é movido a sangue, nós já entendemos que nós não somos bebês espirituais, nós tomamos posse da nossa vitória, para viver tudo novo. Um dia minha mãe ofertou sobre a minha vida, eu era um drogado, eu era alguém, papai, que estava usando crack. Minha mãe ofertou, meu Pai, sobre a minha vida. E eu fui transformado, meu Pai, de um craquento, de um nóia, de um apóstolo do Senhor, ó Deus. Então, em nome de Jesus, ó meu Pai, eu profetizo que todo pai, mãe, filho que está buscando algo do Senhor, ministro, pastor, pastora, papai, ministérios parados, coisas paradas, problemas familiares, problemas emocionais, falta de liberação de perdão, bloqueios de finanças, em nome de Jesus, bloqueio de bênçãos físicas, papai, bloqueio de dons, bloqueio de ministérios, em nome de Jesus sejam abertos, tremendamente abertos. Papai, todos aqueles que dizimam aqui nessa terra, tu sabes que eu peço que essa pessoa voe, receba o dobro da capa, que ela, papai, seja usada nos 9 dons do teu Espírito e flua, que voe entre as dimensões espirituais, e que, papai, que as migalhas da mesa dela abasteçam muitas casas em nome de Jesus, que essa pessoa empreste a nações, mas nunca precise tomar emprestado, e que tudo que ela toque tenha o teu favor em nome de Jesus. Amém, povo de Deus, que é os dizimistas dessa casa, o Senhor faça vocês prosperarem muito em nome de Jesus, que a fidelidade de vocês ecoe pelas regiões celestiais, tá? E faça assim uma multiplicação sobrenatural. Que em nome de Jesus, vocês que vão vir para a base agora no final do mês, tá? Dia 29 e 30 ou 28 e 29? 29 e 30, no treinamento Generais de Deus, tá? Que vocês venham assim, com muita fome,
Já na sexta-feira nós vamos subir aquele monte de novo. Não pense que você precisa subir esse monte só uma vez, não. Vai subindo, que sua vida vai romper de tal maneira, você vai ter uma visão tão alargada do reino espiritual, do globo, do mundo, do passado, presente e futuro, que você vai se alegrar tanto, sabe? Nós vamos para um nível espiritual maior nesse treinamento, foi o que o Senhor me pediu. Nós vamos pregar coisas mais profundas aqui na mentoria também, nós vamos estar indo mais no profundo, tá bem? E vocês com certeza vão ser agraciados. Quem vai vir para cá, já que o Senhor venha trazer aí tua inscrição, tá? 200 vezes mais nesse mês, em nome de Jesus, tá bem? Que haja liberação quando você subir aquele monte, sua capa seja arrancada e você receba uma nova em folha do nível mais alto, em nome de Jesus, tá bem? Em nome de Jesus. Queridos, lembro vocês de novo, entra no canal do apóstolo que eu quero dar uma força para ele, eu quero ver aquele canal lá, ó, pegando fogo em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe todos vocês. Estou todo dia buscando, vou no monte, oro em casa, madrugada, tá? Nós vamos agora começar a atender mais agendas, já está marcado várias agendas aí, tá? Interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, vai um monte de lugar aí, tá? Rio Grande do Sul, final de semana agora, 7, 8, 9, em Guaporé, Rio Grande do Sul, na igreja do apóstolo Adriano e apóstolo Adriane, tá bem, queridos? E para você fazer a sua inscrição no www.comandoaguia.com.br. Amém? Que Deus te abençoe, você, sua casa e família. É só me chamar que eu vou, tá bem? Tchau, 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 tchau e tchau, tchau.